Muito bem. Então, na aula passada, nós vimos como a gente constrói fórmulas. Nós vimos um pouquinho, eu acho que fórmula é um assunto que merece uma atenção especial. Tem muitas fórmulas que podem ser criadas. Essa que a gente aprendeu aqui já é a base que dá para a gente pensar em todas as outras. E tem uma função que é uma função muito interessante, que é essa de fixar as fórmulas. O que quer dizer isso? O Excel permite que a gente faça fórmulas nas diversas células que a gente tem e a gente pode ter alguma necessidade de fazer um ponto fixo para uma fórmula. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se a gente tiver aqui uma planilha que vai ter aqui, vamos falar de pizzas, que o assunto dessa planilha é pizza. Então, pizza de calabresa, pizza de mussarela. Aí vocês, quando eu fico falando de comida, vai lá, desliga a câmera e come, né? E eu não posso, eu tenho que ficar aqui. Olha a Álida aparecendo aí, tudo bem? Então, aí eu posso ter aqui pizza de calabresa, mussarela, fala aí mais uma pizza portuguesa, fala um sabor. Brócolis. Brócolis, que mais? Queijos. 4 queijos? Eu cheguei atrasado hoje. É o ônibus. O ônibus atrasou hoje. Atrasou? Mas Não. chegou a tempo. Eu estava dando alguns recadinhos sobre prova, depois a gente reforça os assuntos. A aula a gente está Ok. começando só agora. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito bem. Então, temos aqui 5 tipos de pizza. Aí vamos dizer que a gente tivesse aqui um preço de custo, que a gente vai saber o custo da produção. Digamos que a nossa pizza de calabresa para ficar pronta custa em torno de R$15. A nossa pizza de mussarela, vamos dizer que custe R$11. A portuguesa, vamos considerar R$18. Brócolis mais caro ou mais barato? Deixa eu ver, um pouco mais caro. Então, vamos também R$16. E a de 4 queijos, que é a mais cara, vamos falar que ela custa R$20. Muito bem. Eu estou com um problema no teclado, aqui o cara me devolveu o teclado, meu zero não está abrindo zero, está abrindo menu. Então, eu tenho preços de custo, vamos colocar em moedinha para deixar claro. E aí eu posso definir a formação do preço. Em alguns estabelecimentos, a forma de considerar o preço é a gente atribuir um percentual a esse valor. Então, como é que a gente poderia fazer? Se eu for acrescentar, por exemplo, 30% do custo para fazer o preço da minha pizza, eu poderia colocar aqui 30%, ou para a conta já ser inteira, eu posso colocar 130. Olha, de novo meu zero. Se eu multiplico por 130, ele vai considerar o valor e mais os 30%. Então, eu posso fazer uma fórmula aqui. O custo da nossa pizza vezes os 130%. Então, ele já mostra para a gente que essa pizza com 30% a mais fica R$19,50. A gente sabe que se a gente arrastar essa fórmula, ela vai ser copiada aqui, certo? Lembram-se como a gente fez isso? Se eu arrastar, eu copio ela. Só que olha o que me aconteceu. Quando eu arrasto, ela vai mudando linhas e colunas, numa visão lógica. Só que nesse caso aqui nós temos um ponto fixo. A gente quer que a nossa fórmula sempre seja remetida aqui para essa célula que a gente está na E3. Eu tenho uma forma de fazer isso para conseguir arrastar. Aqui a gente está num volume pequenininho de argumentos, mas se você tiver uma planilha com 100 itens, isso daqui pode facilitar muito a sua vida. Então, como é que teria que alterar? O símbolo que fixa a fórmula
é o sinal do cifrão. O cifrão no computador está lá na tecla 4, em cima da tecla 4, a função é o cifrão. Eu tenho que colocar o cifrão antes da letra, quando eu quero fixar a coluna, e tenho que colocar antes da linha, quando eu quero fixar a linha. Nesse caso aqui, a gente quer fixar bem restrito só naquela célula. Então, vejam que eu coloquei aqui cifrão antes da linha, antes da coluna, fixei. Agora, se eu arrasto, não precisaria apagar. Eu fixei a da primeira, fiz ao contrário. Então, aqui eu tenho que fixar. Fica solta essa primeira que é relacionada ao custo. E a que está relacionada a E3 é que eu tenho que fixar. Então, um cifrão antes do E e um cifrão antes do 3. Agora sim. Então, aqui, como é que ficou a célula de baixo? A primeira, que foi a nossa origem aqui, tá D6 vezes E3. Agora aqui, D7, mudou a linha, mas manteve o outro argumento aqui. Então, essa é uma forma que a gente tem de sempre fixar. Eu posso fixar só linha ou só coluna, sempre com esse símbolo. A forma que a gente tem de fixar é colocando um símbolo de cifrão em frente ao argumento que eu quero fixar, ou coluna ou linha. Ficou fácil de entender essa função? Sim. Alguém teve dúvida? Quer que eu faça de novo? É no começo e no meio do argumento, né? É na linha onde a gente está, na célula que a gente quer fixar. Então, aqui a D7, que é onde está o nosso valor, ficou solta. Então, ela foi mudando. Aqui está D7 e aqui já veio para... Desculpa, aqui está D6 e aqui já está D7, que é na linha onde a gente está. Tá vendo? Então, ele mudou aqui porque está solto. Eu vou fixar aqui só para a gente ver como é que vai ficar. Então, se eu fixo... Agora aqui vou fixar esses dois. Então, aqui a gente está com D7 fixo e o E3 fixo também. Se eu passo essa cópia para cá, ela ficou exatamente igual, porque ela fixou nos dois, nas duas células onde a gente colocou o cifrão ali. Então, essa é uma função bem útil, que você pode ajudar, porque ele ajuda bastante pela mudança lógica que ele faz para a gente, mas em alguns casos é necessário que você tenha essa fixação. Então, esse é um meio bem interessante de fazer. Ok. Se eu quiser fixar só linha, eu vou fixar sempre só na letra. Quero, desculpa, coluna só na letra, linha só no número. Então, essa é sempre a nossa preocupação. Então, lá na prova, por exemplo, vocês podem ter essa questão como uma pergunta, talvez não seja uma atividade prática. Eu posso perguntar para vocês como é que a gente fixa as células na composição das fórmulas. Se eu perguntar como é que fixa a coluna, como é que fixa a linha, vocês vão me responder que é colocando o símbolo de cifrão adiante da letra para fixar a coluna e adiante do número para fixar a linha. Tranquilo? Tranquilo. Vou pôr na prova então, hein? Tranquilo. Tá bom.
Então, está na prova já. Estudem, estudem. A gente também tem como vincular. Oi, quem perguntou? Eu, Neide. Pode repetir, por favor? Bom, Linha, números, é isso? então, para fixar coluna, a gente coloca o cifrão antes da letra, que se relaciona à coluna. Para fixar linha, eu ponho o cifrão antes do número, que representa a linha. Tá? Tá. Muito bem. Outra função que a gente tem é essa de vincular fórmulas. Esse vínculo de fórmulas é muito prático para a gente fazer uma interligação entre as nossas planilhas. No próprio trabalho do PROIN, a gente costuma fazer o que você pode ter como planilhas auxiliares. Dá para vocês enxergarem a linha aqui de baixo? Onde eu tenho as abas aqui das... Dá. Tá? Então, Dá. aqui eu fiz, por exemplo, ó, pizza, produção, eu fiz um estoque e eu fiz uma planilha de vendas. Entre essas planilhas, a gente pode vincular informações para a gente conseguir aproveitar resultados. Um exemplo, eu tenho aqui uma planilha de produção de pizzas. Para a gente saber o custo de produção dos produtos, como quem vai fazer o bolo, quem vai fazer alguns produtos, o pão, a gente precisa primeiro saber quais são os ingredientes básicos que vão ali. Tem alguns elementos que não pesam tanto, a gente até poderia colocar aqui na pizza, eu coloquei os itens básicos para a gente identificar o preço. Então, eu coloquei molho de tomate, que toda a pizza vai, coloquei massa, coloquei mussarela, coloquei presunto, calabresa, azeitona, tem que ter azeitona, porque eu amo pizza com azeitona e azeitona na pizza, ovo, cebola e tomate. Muito bem, e aqui coloquei um manjericão. Mas até poderia ter aqui orégano, temperos, tudo que você vai ter, o que você consegue detalhar é bom, só que a gente precisa só tomar o cuidado de não ter coisas que sejam irrelevantes. Você vai gastar dados e talvez aquilo não altere demais o seu produto. Então, como é que a gente vai fazer? Para uma pizza de calabresa, eu tenho que saber quanto vai de molho de tomate para uma pizza. Então, para cada quantidade aqui, eu coloquei 100 gramas de molho de tomate, coloquei 300 gramas de massa, 200 gramas de mussarela, 300 gramas de calabresa, mas aqui não vai ovo, aqui vai cebola e não vai tomate. Então, tomate vai só o molho e não vai rodela de tomate. Com isso daqui, a gente sabendo os preços dos itens que a gente tem aqui, a gente já consegue fechar um valor de produção. Se eu sei quanto vai ser para produzir cada pizza, eu consigo fazer o preço mais ou menos naquela fórmula que a gente fez lá, ó. Aqui eu já tenho, coloquei com 180%, 80% de acréscimo da produção. Porque aí, nesses 80%, a gente vai cobrir não só os custos variáveis, que são esses daqui, o que compõem a nossa pizza, mas a gente também vai ter que pagar aqui luz, aluguel, funcionário, entregador, então a gente vai tirar tudo desse lucro de 80%, desse acréscimo de 80% da formação do preço. E se eu tenho esses dados aqui, muitos desses dados vão ser repetidos aqui no meu estoque. Então, eu não preciso fazer... Maria Ângela. Oi? Pode perguntar rapidinho. É sempre acima de 100 que a gente coloca para descobrir o total, para ter o lucro, porque 100% é o valor da produção e os 80% é o lucro. É isso? É isso mesmo. Então, que nem lá você tinha colocado 130 por causa disso. 100 que é pelos custos, né, os gastos, e 30 foi o valor. Isso mesmo. Eu fiz dessa forma para a gente fazer uma fórmula só.
você tem outras formas de chegar nesse resultado matemático. Você poderia fazer só 80%, só que se eu coloco 80 aqui, ele vai só dar o valor do que vai acrescentar. Então, aqui eu teria que fazer mais uma conta, que seria somar o custo da produção mais os 80%. Então, isso é só uma jogadinha para a gente já ter a soma. Então, eu vou ter o Que aí você valor facilita, inteiro. já vai mais rápido para o resultado. Exatamente. Então, é só para facilidade matemática. Mas se você quiser saber, por exemplo, qual é o valor do acréscimo, nada te impediria de fazer duas colunas. Uma coluna com 80 e uma coluna da soma. É só uma escolha matemática aí, né? Tá. Já facilita o trabalho aí. Até na calculadora, às vezes tem calculadora mais simples que nem tem a função percentual funcionando bem, a gente também usa um mecanismo parecido, só que aí você coloca esses 11,55 vezes 1,8, aí ele vai dar 1, que é 11,50, e mais 0,8 daquilo, que é os 80%. Então, é só para facilitar. Para quem vai fazer cálculo na calculadora do celular, por exemplo, pode usar isso também. Ao invés de usar o percentual, às vezes dá dúvida, faz isso daí. Um ponto e depois do ponto o que é o acréscimo que você vai colocar. Se você for colocar o dobro, aí não precisa porque só multiplicar por 2, mas pode ser 2 inteiro. Mas se você for fazer fracionado, só fazendo assim já resolve. Aqui era a mesma, são duas contas juntas, tá? E para a gente vincular, esse vínculo aqui a gente pode fazer migrando valores para um outro campo. Por exemplo, se eu tenho aqui no meu estoque, quanto é que eu vou ter que ter em janeiro para conseguir atender a minha necessidade de produção? Eu posso ver aqui quais são esses dados. Eu vou saber aqui de molho de tomate, por exemplo, eu vou ter aqui um total. Então, eu posso ter aqui nesse total da quantidade de molho de tomate, a fórmula somando todas as quantidades aqui para saber quanto eu vou precisar comprar de molho de tomate no mês de janeiro. Quanto eu vou precisar comprar de mussarela. Então, lógico que eu sempre vou comprar no mês anterior. Se eu tenho uma estimativa de vendas em janeiro, eu tenho que saber para produzir aquele número. Então, aqui se eu vou vender uma calabresa, quanto é que eu vou ter que ter de molho de tomate? Se eu vou vender aqui 5, uma estimativa, eu imagino que eu vou vender 5, então como é que está lá no meu estoque? Eu já vou ter uma quantidade de 5 e vou ter a soma aqui de qual é a necessidade que eu tenho de farinha. Se cada farinha usa 100 gramas, para produzir 5, eu vou ter que ter 500 gramas. E isso aqui te dá, no final, a possibilidade de ir checando o seu estoque. Se para produzir 5 pizzas eu tenho que ter meio quilo, então eu tenho que ter quantos quilos para produzir 20? E aí você vai fazendo o seu controle de estoque dessa maneira. Isso está vinculado. Como é que a gente vinculou? Vocês viram que eu mudei os 5 lá, ele já mudou aqui. Nós fizemos na aula passada esse aqui. Vamos ver como é que foi. Esse número 5 está vinculado com a planilha vendas. E veja que aqui ele fixa. Ele fixa na coluna e na linha. Então, ele faz vendas, ponto de exclamação, sinal de cifrão, a coluna, cifrão e a linha. Mas isso a gente não precisa escrever. Como é que a gente vincula isso? Eu venho aqui, copio esse total, da forma normal que a gente copia, então dou a função copiar, ele está copiando aqui.
eu jogo aqui no estoque colar especial. Nesse colar especial, abre aquela telinha, aquele menuzinho de várias funções. A função que serve para essa nossa necessidade é essa com vínculo, que é esse sinalzinho aqui de infinito aqui. Então, colei com vínculo, por isso que ele trouxe aquela informação lá. Então, ele veio dessa planilha vendas e está na célula C8. Mesma coisa se eu for copiar aqui de fevereiro. Se em fevereiro a gente vai vender 20, tenho 20 aqui, mesmo que eu não tenha resultado, isso que é bom é que você pode colar, mesmo que você não tenha resultado ainda, e quando você fizer a alteração aqui, ele altera na planilha onde você quer levar o dado. Aqui, copiar. Colar com vínculo. Pronto, ele já está aqui com o valor. Se eu mudar esses 20 para 52, mudou aqui também. Então, isso ajuda muito, porque se você vai fazendo ensaios, experimentos, você fala, olha, eu acho que vendendo 20 pizzas dá um bom resultado, depois você vai, quando você junta todas as informações, você vê que tem necessidades maiores ou nem tem tanta necessidade, só de você alterar em um lugar, ele já vai alterar todas as outras, porque um grande risco que tem de ir fazendo alterações ao longo do seu ensaio é que, por exemplo, você fala, eu vou produzir 5 pizzas por dia. Você vai comprar de farinha de trigo, de massa de tomate, né? Um molho de tomate, vou comprar meio quilo de tomate. Aí você decide passar isso para 10. Se for para 10, você já tem que ter 1 quilo de tomate. Mas os erros mais comuns são esses. Muda a quantidade, não muda o volume. E isso vai dando uma dificuldade depois enorme para você identificar o que é que está errado no seu PROIN. Então, é importante fazer isso. Esse tipo de mecanismo a gente usa também muito no trabalho. Sempre que você tem no dia a dia, dependendo da atividade que você desenvolve, esse vínculo pode facilitar demais a sua vida para você não ter erros. O grande mistério de usar o Excel no nosso ambiente de trabalho é você facilitar as coisas, é você aproveitar os dados como se estivesse num sistema informatizado. Você pode fazer grandes controles com grandes resultados, é para isso que ele dá essa função para a gente. Então, de vínculo, o que importa é você entender o que é que eu tenho que levar para lá ou para cá, dependendo do tipo de empreendimento que você estiver fazendo, você vai ter formas distintas. O que você sempre tem que ter em mente é tudo aquilo que eu posso aproveitar de dados já existentes em uma planilha, eu vou vincular tudo na outra, para não ter que corrigir em 2 lugares. E a gente pode, o mesmo dado você pode colocar em várias planilhas diferentes. Você vai ter aqui uma para produzir pizza, uma de estoque, para saber o que você vai ter que comprar, uma de vendas, a de vendas vai interferir no seu estoque, e também se você vendeu, você pode fazer uma baixa de estoque. Se eu tenho 5 quilos de farinha e vendi um volume de pizzas que consumiu 4 quilos de farinha, a gente já consegue fazer uma fórmula para tirar de lá os 4 quilos e você já sabe o que tem de extra para conseguir fazer a sua compra nova ali do mês seguinte. De repente, você fez uma estimativa de vender 20, vendeu 15, na próxima compra, se você tem de novo a estimativa de vender 20, você pode comprar só o suficiente, considerando que já tinha no seu estoque. Assim como a gente faz em casa também, tem que ser feito na empresa e tem que ser feito no PROIN. Então, o vínculo de fórmulas tem essa grande vantagem aqui para a gente. A gente pode fazer, diante daquilo que a gente viu, quanto consome para produzir cada uma das pizzas,
A gente pode criar um controle de saber todas as compras e quanto custa isso. Se eu tenho aqui o valor, esse valor pode mudar também. Então, eu posso, para saber o que eu vou gastar nesse mês, está o preço da tabela desse mês. Se eu alterar esse preço aqui, ele também já vai mudar a nossa conta aqui, para você saber o custo que você vai ter desse mês aqui de consumo. Viram que lá a gente vinculou de outra planilha e a gente pode vincular da mesma planilha também. Eu vinculei esse valor aqui nesse que segue o nosso cálculo. Está certinho, mas facilita aqui uma visualização. Não fiz com estética essa planilha, só para a gente ter a visão de como usar esses mecanismos aqui. Você pode esconder algumas informações, você pode fazer com que esse vínculo fique distante, longe dali. Tem algumas coisas que você não quer que outras pessoas saibam, por exemplo, aquela formação de preço. Tem muita empresa que não quer que os outros setores saibam qual é a margem que tem ali de acréscimo, por alguns objetivos que a empresa possa ter. Então, você pode esconder aquilo, esconder aquela célula, como nós fizemos na aula passada. Você tem como ocultar, tem como deixar aquela célula sem acesso das demais pessoas. Então, tem várias formas. Vocês acham que o vínculo está fácil de fazer? Alguém teve dificuldade de compreender? Tá fácil. Fácil. O Alexandre, para ele tudo é fácil, né, gente? Não, depende. Craque. Não, eu sei, mas é que você tem facilidade. Eu acho que você tem facilidade. Quem sabe, né? É fácil mexer. Então, mas isso Mari? tem que isso para cada um é diferente. O Alexandre dá até gosto, porque ele aprende rapidinho. Mas quem não aprende rapidinho, fique à vontade para perguntar, viu, gente? Marcinha, entendeu, Marcinha? Eu nem abro a boca. Como é que é? Eu nem abro a boca. Quem tem dúvida, a aula é para isso. Você sabe que eu sou... Essas coisas aí é difícil de A eu Eduarda, o aprender, né? A Érica também sabe bem, né, Eriquinha? Não. Não? Achei que você sabia bastante. Não, eu trabalhei muito, mas isso há 15 anos atrás. Então, praticamente 15 anos sem mexer com Excel. E muda muito, Muita coisa né? mudou. Mudou bastante. De 15 anos para cá é uma mudança bem radical. Mas também isso. Por isso Mesmo que eu não sei nada exatamente por causa disso, porque é completamente diferente agora. É quase Mas eu começar não do fico zero, muito né? triste, não, que pelo menos tem as jovens que não sabem muito. Isso Né? que eu quero Então, dizer. A Eduarda, acho que a Álida sabe bem também, o Alexandre, eles sabem bem, mas podem perguntar. Vocês que não sabem, podem ir perguntando. Às vezes até uma pergunta de alguém que não sabe vai despertar mais informações de quem já está sabendo. A aula é para a gente tirar dúvida, viu, gente? Mari, mas na prova você vai dar para a gente fazer isso? Ou é só perguntas? Ai, Mari, pelo amor de Deus. Mari, você não complica não, Mari, pelo amor de Deus. Vou fazer uma aqui para vocês verem, é bem simplesinho. Vou pegar aqui, eu vou vincular esse R$20, que está aqui na célula D10, eu vou vincular ela aqui no D11. Vê como é fácil. 20, estou ali em cima dela, copiar. Copiei a célula. Quando a gente pede copiar, ele já deixa esse tracejado aqui em movimento para mostrar qual é a célula que você está copiando. Aí, aqui na célula que eu quero soltar, eu vou pôr na 13, D13. Abro o menu com o lado esquerdo, colar, e aqui nesse colar especial. Tem essas várias pranchetinhas, são formas de colagem. E essa colagem com vínculo, que é muito útil para as fórmulas, é essa aqui que está, quando você posiciona em cima, tá vendo que está escrito embaixo, colar vínculo? Aí, colou o vínculo. Muito bem. Ele está aqui, só que aqui ele não está o número 20, como é aqui. Se eu posiciono o cursor aqui, eu vejo que aqui tem o número 20. Se eu posiciono aqui, eu vejo que ele trouxe de outro lugar. Ele tem aqui um sinal de igual,
um cifrão, um D, um cifrão e o 10. Se eu mudar o valor aqui do 20, vamos colocar um número quebrado, 72. Ele já põe 72 aqui. Esse é o vínculo, é você sempre, ele espelha aquela célula que você vinculou. Aqui a gente fez na mesma página, agora eu vou levar essa mesma célula aqui, vou de novo copiar. Só que agora eu vou lá na outra planilha. Eu vou aqui em vendas, só para a gente colar. Vou colar ele aqui. Colar com vínculo. Pronto, ele está aqui. Veja que agora ele trouxe ó, o nome da planilha onde ele estava. A gente está aqui nessa planilha aula. Então, para você saber de onde veio aquele vínculo, você consegue ler aqui na linha de função. Igual aula D10. Se eu vou lá na aula D10, vou mudar esse valor aqui para número bem grandão. Vai dar aquela função de estouro lá que assusta alguns. Ó, aqui só alterar. Agora vamos ver se esse número aqui já veio. Ó, espelhou. E lá em vendas, mesma coisa. Então, tá vendo? Ele tá ligado. Isso te ajuda a usar dados como esse daqui. Num controle de uma pizzaria, você vai ter que ter os nomes das pizzas para saber quanto ela vai custar para produzir, quantas você vai vender, quanto de material você vai usar. Então, você tem vários dados que se repetem e que você não precisa repetir digitando. Você repete vinculando, porque aí qualquer alteração que você faça, ela já vai alterar em todas as planilhas para evitar erro. Porque aqui a gente está com poucos dados, mas quando você tem um dado na sua planilha de PROIN, você vai ter muitas informações. E essas várias informações, se você tiver que ficar verificando dado por dado a operação, nossa, é uma dor de cabeça e uma margem de erro enorme. Ficou mais claro, Neide? Ficou. Eu juro como eu vou treinar. Isso mesmo. O bom do Excel é treinar, porque aí você vê, você sabe como faz. Mas você tem que praticar. Praticando um pouco, você vai aprendendo. Eu vou deixar esse exercício para vocês com bastante informação para isso, para a gente exercitar bastante, tá? A outra função que tem, que é bastante útil, é congelar painéis. Essa função de congelar painéis serve para quando a gente tem planilhas muito longas. Por exemplo, aqui a gente está desde o B até o X. Então, já é uma planilha longa. E tem ainda planilhas que vão ficando maiores, conforme você vai colocando dados e colunas ali. Se você tiver que saber de um dado, você está falando aqui sobre calabresa, e tem um dado lá no fundo, manjericão. Para você saber se está na linha certa, às vezes te dá um problema. Você não sabe se está aqui, estou na calabresa, estou na portuguesa, estou na napolitana. Então, o congelar painéis serve para isso. É uma função simples e dá para a gente a possibilidade da gente trazer para perto aqui sem mexer. Se eu não congelo, eu vou lá longe nas planilhas que estão escondidas. Vocês estão vendo que as planilhas, as colunas iniciais vão ficando escondidas? E isso atrapalha muito, porque se eu quero mexer aqui, falo, pô, e aqui? Qual que era? Não lembro. Qual que era a portuguesa? Qual que era a calabresa? Eu tenho que ter ela diante dos meus olhos. E o congelar serve para isso. Eu tenho só que definir o que eu quero manter visível aos meus olhos e o que eu quero deixar movimentando. Então, eu vou querer deixar essa coluna de nomes visível, fixa, aqui onde ela está, e vou movimentar só a partir do C para frente. Então, eu posiciono o meu cursor aqui onde eu quero que comece o movimento e vou lá em formatar.
Então, eu vou lá na função, aqui em cima a gente escolhe o exibir, e o exibir congelar painéis. Então, veja que ele fala, congele uma parte da planilha para mantê-la visível enquanto percorre o restante da planilha. Como a gente fez ali, escolhi parar no C e vai movimentar dali para frente. Coloquei aqui, congelei painel, viram que agora ele tem uma linha mais acentuada aqui e outra aqui só dá para ver aqui na primeira. Então, essas linhas mais acentuadas mostram para a gente que tem uma função de congelamento ali. Se eu correr agora para cá, quando acabar o espaço, ele vai engolindo ali e posso juntar o meu manjericão aqui para saber quem usa manjericão ou não pertinho. Então, viram como é uma função simples e que funciona bem? Facilita muito a movimentação, para você não ter que ficar descobrindo, não ter que ficar identificando o que tem como dado distante daquela sua informação. Faço isso aqui, gente. Repete Não. mais uma vez para fixar com a gente. Então, para a gente tirar a função, essa aqui é o que a gente chama de tecla on-off. Então, na mesma tecla, eu estou congelada. Viram que agora aqui, onde no início da função ele estava escrito congelar, é que ele já dá a função descongelar. Descongelei, volta a função normal. Se eu quiser, então, voltar ao congelamento, agora eu vou congelar em outra linha. Digamos que eu queira deixar também essa aqui debaixo dos meses fixa diante dos nossos olhos, então eu vou começar a partir daqui, da coluna D. Congelar painéis, congelar. Viram que mudou aqui? Congelo. Agora vai movimentar da D em diante. Viram? Saiu da C para S. Eu vou voltando, ele vai voltando pouco a pouco. Essa função, ela está congelando tanto essa linha de cima, como essa lateral. Se eu descer a minha linha aqui, ela vai subir tudo isso aqui. Eu tenho só aquela linha que estava fixa aqui dentro das linhas é que permanece visível. Deixa eu fazer com outra forma. Digamos que a gente vai movimentar a partir daqui, eu quero deixar isso sempre visível. Eu vou colocar aqui na linha 10 e vou pedir o congelar linha superior. Aqui. São as funções mais usadas que ele deixa aqui para a gente, né? Agora, eu vou sempre ter essa aqui visível e as de baixo vão se movimentando. Ficando sempre pertinho. As funções mais usadas são congelar a linha superior, porque normalmente você tem ali na linha superior um título, e é naquele título que você quer vincular. Então, deixa eu ocultar essa dos números. Que aqui você vai ter os títulos certinhos de onde você quer. Linha superior está fixa. Aí aqui eu sempre vou ter o preço visível ali. Se eu tiver uma planilha imensa que vai até a linha 500, eu sempre vou ter os dados que precisam ficar visíveis para você não se perder. Senão você tem que voltar lá. Onde é que está a coluna do preço? Onde é que está a coluna da napolitana? Então, aqui você consegue facilitar esse acesso aqui. E tem essas várias formas. É só você escolher. Vou congelar o painel e definir onde eu quero, coluna e linha. Vou definir só a linha superior, só a coluna também, assim, só a coluna lateral é bem usada, porque normalmente é na coluna
lateral que a gente tem as informações principais, as informações que são sempre mais relevantes. Congela a primeira, ele vai movimentar todas as demais. A altura vai, mas só aqui onde tem a linha em destaque é que ele vai manter fixas. Certo? Volto na tecla e vejo. Está congelado, vou descongelar. Libera a planilha para movimentar tudo do jeito que precisar. Então, se eu pedir para vocês fazerem isso, vocês acham que vão conseguir fazer facinho? Esse eu acho que sim. Sempre lembra, ó. Tá no exibir, não precisa decorar. Aqui o que é importante é você, a maior parte das funções que a gente usou até agora foi aqui na página inicial. Mas em cada uma das abas, você vai ter as diversas funções. Aí você pode ir procurando. Não se preocupe em decorar, porque é muita informação e aí você vai ficar desesperado porque não decorou. Mais fácil você visitar cada uma delas e vai vendo quais são as informações que tem para você lembrar qual é a sua. Bom, cheguei aqui, você sabe o que precisa fazer, você vai achar, ó, tá aqui o congelar painel. Bom? Vou congelar mais uma vez em outro lugar para vocês verem. Tá bom. Então, vou deixar aqui. Essa aqui de cima eu vou deixar visível e vou congelar a partir daqui. Então, a gente vai movimentar só daqui para baixo e só daqui para a direita. Congelar painéis. Viram aqui que a linha ficou mais destacada aqui e aqui. Vou movimentar para baixo. Quando eu estiver lá no meio de dezembro, novembro, eu vou ter acesso aqui à informação. E se eu tiver que ir lá para as laterais, também eu vou ficar próxima da informação base, que é nossa coluna B aqui, no caso. Aqui eu tenho novembro e dezembro, e aqui também tenho novembro e dezembro. Não quero mais deixar assim, é só voltar lá e descongelar. Toda vez, terminou de fazer toda a alteração, o trabalho, tudo, finalizou o seu dia, você vai lá e descongela para salvar ela. Você pode até salvar congelado também. Eu, como uso planilhas grandes, eu sempre deixo já congelada. Ela não altera a impressão, ela não altera nada. Ela altera só essa navegação na tela. Mas as demais... Então não teria problema, então, deixar congelada tudo. Nem teria. Quando é planilha que tem essa necessidade, quando você usa um computador com tela menor, ou quando você usa dados maiores, quem enxerga mal, normalmente aumenta mais as letras, então ela vai ficar com um espaço disponível na tela também bem menor, aí essa função pode ser útil. Até mais útil do que tem sido para nós. Então, vamos aumentar aqui. Se eu aumento aqui embaixo para facilitar os velhos, né, gente? Tem velho que não enxerga de perto. Não sei se a gente tem velho de plantão aqui. Então, já viram que agora tem muita informação escondida. Então, eu posso usar o congelar para ter essa facilidade aqui de estar com as informações perto de onde elas precisam de alteração. Ao invés de esconder. E o que eu achei legal é que ela não precisa selecionar, né? Só clicou na linha ali. Porque ela não dá muitos recursos. Você vê que ela só dá essas 3 formas. Ou você congela onde você definiu, que vai congelar a linha e coluna, ou ela congela a linha superior somente, ou a coluna inicial somente, primeira coluna. Então, por isso, você nem precisa selecionar, ela já vai fazer isso na planilha toda, até porque é uma função para ser usada em planilhas grandes. Então, se você tem que selecionar uma área muito gigantesca, a chance de você perder é grande, né?
Então, Ah, é não, uma sim. função Mas é que é a única das funções, por enquanto, que a gente não precisa que selecionar, precisa né? selecionar, é isso mesmo. E ela é bem prática, muito útil. A outra função que a gente tem é exibir pastas lado a lado. Essa também é uma função bem interessante. Eu vou... Aqui na tela, eu não vou conseguir fazer para vocês, porque eu não consigo colocar duas telas na mesma apresentação do Zoom. Mas eu vou, no vídeo que vai para a Classroom, eu vou colocar um vídeo fora, que aí vocês vão ver como funciona. E qual é a função? É aqui o exibir lado a lado. Isso só funciona quando eu tiver duas pastas juntas. Aqui a gente está falando de planilhas, então uma planilha dentro da mesma pasta, ela não vai mudar essa função. Mas quando eu tiver duas pastas abertas aqui no computador, eu posso pedir essa função exibir lado a lado, que ela vai quebrar a tela em duas, ou na vertical ou na horizontal, e você mantém dois trabalhos simultâneos na sua tela. Essa é uma função muito interessante para quando você vai fazer conferência. Num trabalho que você vai fazer que não seja compartilhado, se você vai, por exemplo, a Érica vai preencher os dados lá do mês de janeiro, a Neide vai preencher os do mês de fevereiro. Depois, para cruzar os dados, cruzar as informações, você pode abrir as duas planilhas juntas, e aí você vai ver qual é a função que você tem lá em janeiro, qual é a informação que você tem em janeiro, qual é a informação que você tem em fevereiro, e você pode ir fazendo o ajuste delas. Se, por exemplo, a Márcia pegou a planilha e fez a correção ali das quantidades de ingredientes para determinada pizza. Vocês podem unir as duas planilhas, abre elas juntinho na tela e você consegue conferir os dados de uma e da outra. Ela quebra a sua tela em mais de uma tela. Você pode abrir quatro trabalhos juntos. Isso é bem interessante também. Essa função vai ser aqui no exibir lado a lado. Ela vai, então, você tem que estar com os dois trabalhos abertos no computador. Então, quando você abre mais um, o que o computador faz? Ele sobrepõe, né? Você tem uma que já está aberta, vai ficar só lá embaixo a informação de que a pasta está aberta. Você tem que entrar, essa parte aqui de baixo, vocês enxergam? Quando eu abrir aqui, essa funçãozinha embaixo, que tem nome Minha Pizzaria e Pronta Pizzaria. Não. Essa não abre, né? Porque essa já é a função do computador. Por isso que ela não vai abrir essa função no Zoom. Quando você tem dois trabalhos abertos no Excel, e lá embaixo vai ficar o ícone do Excel lá no rodapé da sua tela. Quando você posiciona o cursor sobre o símbolo do Excel, ele vai mostrar quais são os trabalhos que você tem aberto. Nesse caso, quando a gente der aqui unir, ela vai abrir as duas. Vocês estão enxergando ela aberta? Duas abertas na tela de vocês? Não. Só tá dando pra ver uma. A outra ela tá cortando. É, tipo, encolheu ela, tá só comprido. Encolheu ela. Eu consegui fazer aqui. Eu fiz aqui. No computador Legal. eu não consigo apresentar para vocês. Então, depois eu vou filmar no celular para quem não conseguiu fazer. Mas ela é uma função muito prática, muito interessante para trabalho em grupo, muito interessante para quando você vai refazer alguma coisa e quer conferir só alguns dados, você consegue confrontar as duas para não ter que abrir uma, lembra e vai na outra. A gente tem que evitar ter que lembrar, porque a gente já usa a memória da gente para muita coisa, e se a gente se forçar a ficar decorando, lembrando, puxando demais da memória, não vai resolver. Então é importante a gente saber usar esses recursos. E nessa função de exibir lado a lado, você consegue também
redefinir a posição da janela, que é aquilo que eu falei, ou você vai abrir lado a lado, ou você vai abrir uma em cima e uma embaixo, você tem essa opção. E você pode escolher se a rolagem vai ser sincronizada ou não. Quando ela é sincronizada, quando você baixa uma delas, as duas vão juntas. Se as informações são iguais, linha a linha, você pode ir seguindo sincronizado, que é prático. Mas às vezes você quer, por exemplo, copiar parte de um material que está lá na página 2, mas você vai colocar isso lá na página 21. Então você deixa desincronizada, você vai rolar uma de cada vez. E aí você vai colocar na página que você quiser para fazer esse confronto. Isso então é também possível nesse recurso. Você exibe lado a lado, exibe em cima e embaixo, e você pode fazer rolagem simultânea, ou pode fixar uma e a outra vai rolando, e depois você vai lá na outra. Para você mudar de uma planilha para outra, é só um clique. Aqui nós estamos na primeira planilha. Se eu quero ir aqui na segunda, eu dou um clique, ela vai. No segundo clique, ela já me leva para a função. Cheguei na planilha, com mais um clique, ela vai me deixar fazer a função. Cheguei na outra planilha, já posso fazer a função. Conseguiu fazer aí, Alê? E a Jéssica, tá indo fácil, Jéssica? Essa é uma função bem legal. Aqui no alternar janelas, você vai poder fazer outras, colocar outras ainda junto. Então, além das duas principais, você pode ter mais. Você pode ter até 4 aqui, dividindo a sua tela em até 4. Então, se tem trabalho de 4 integrantes do grupo, vamos ver quem alterou o quê? Você pode abrir tudo juntinho ali para ficar visível. Muito interessante. E a tela está única agora na de vocês? Tá sim. Muito bom. Então, a outra função que a gente tem, essa já é uma função um pouquinho mais complicada, mas ela é muito útil, ela é muito legal. Deixa eu pegar um pouquinho d'água aqui. Já. Ela faz formatação condicional. Como é que é? O que a palavra condicional diz para vocês? O que vocês entendem da palavra condicional? Uma condição. Algo sujeito. Exatamente. Então, você tem que dar uma condição para que essa formatação aconteça. Qual que é essa condição? Eu posso colocar aqui, por exemplo, valores. Eu posso ter aqui no ano, eu posso ter aqui valores, números, que sejam números de vendas. Aí eu posso definir, através de uma condição, definir quais foram os meses que venderam mais, quais foram os que não venderam tanto. A gente batendo o olho aqui já tem essa visão, mas eu posso fazer isso em destaque quando eu faço uma formatação condicional. Aqui a Érica, ó, tem que a gente tá já. Então, se eu quero nessa área aqui definir uma condição, eu tenho como regras de realce. Nas regras de realce, eu posso definir a condição é maior que, é menor que, está entre, é igual a, texto que contenha determinada
determinado argumento que a gente também define, ou uma data, valores duplicados. Então, eu posso definir aqui uma função. Ó. Eu posso definir essa de valores duplicados, para saber só quais são eles, e eles já vão ser colocados em algum destaque. Viram que aqui o 87 uniu com 87, 74 com 74. São os valores repetidos, duplicados que a gente tem. Ele já colocou um preenchimento vermelho claro e o texto em vermelho escuro. Eu posso mudar as cores desse destaque. Eu posso deixar, por exemplo, preenchimento amarelo e o texto amarelo. Eu posso deixar o texto em vermelho, o preenchimento em vermelho claro e só. A letra continuou como preto. Então, aqui, D1, destaque. Então, nós formatamos de forma condicional, destacando quais são os valores que estão repetidos. E para tirar essa função, para tirar esse destaque aqui, não é apagando que a gente tira, eu tenho que limpar essa regra. Eu vou limpar as regras da planilha inteira, como naquela ali que eu fiz para não ter que selecionar. Limpou. Eu posso escolher outra condição para essa formatação condicional. Regra de célula é maior que. Então, eu vou definir aqui. É maior que... Fala um número aí, alguém. Que número vocês querem? 10. É maior que 10. É maior que 10, vai ter o preenchimento em vermelho escuro. Só temos um argumento, que é menor que 10. Todos os demais são maior que 10, então ficou tudo destacado. Eu posso mudar essa condição. Gerenciando, eu posso vir aqui no gerenciar. Naquele local onde a gente tinha colocado 10, eu posso editar essa regra. E aqui, ao invés de 10, eu posso colocar um número maior. Quem fala outro número? 100. 40. Então, vamos por 40. 40. Manter a mesma cor. Já temos aqui outro item que está abaixo de 40. Os demais ficaram destacados. Se eu colocar aqui... Vamos limpar essa regra. E se eu colocar... É maior que... A Érica tinha dito 100, né? 100, maior que 100. Isso. Eu vou mudar aqui a cor do fundo. Então, eu vou deixar só com texto vermelho. Ela deixou em texto vermelho tudo que estava menor que 100, e o restante manteve aqui. Então, dependendo de qual é a necessidade de destaque que você tem, você pode usar diversas formatações que você tem aqui. Vou formatar aqui. É menor que 200. E vou deixar em personalizado. Formato personalizado, eu vou definir que cor eu quero de fundo, que cor eu quero de letra.
Então, aqui ele já está na cor automático da letra, que é o preto, mas eu posso colocar a cor verde. Eu gosto da cor verde, então eu vou pôr verde porque é cor de palmeiras. A fonte. Aí eu posso colocar aqui uma cor do preenchimento. Vou colocar o preenchimento amarelo para dar um grande destaque. Então, ficou fundo amarelo, letras verdes. Se eu der um negrito aqui, mostra que está bem verde. Mas você tem liberdade de colocar cores de fundo, cores de letras, da forma como você achar mais conveniente. Regras da planilha toda. E Quais você, são as outras formatações? ó, aí aqui a gente tem como colocar também formatação de barra, por exemplo. Essa daqui, ela vai fazer como se fosse um preenchimento, né? Como a gente tem aquele preenchimento de download, de coisas que vai baixando, quantos por cento, fica parecido com isso. Então, eu vou colocar aqui preenchimento de barras. Então, aqui ele está, quase não aparece aqui nos itens menorzinhos, mas ele está aqui. A gente, se aumentar, como tem esse número em disparate, tem um número muito grande aqui, então ele parece que some o restante. Mas se a gente for ver aqui, ele fez um preenchimento para destacar em imagem qual é a proporção disso. Você tem também como deixar que, olha, o que vendeu mais foi o mês de setembro. Mas se eu mudar o mês de setembro aqui, ele muda também a expressão que ele tinha colocado aqui. Entendeu? Então, ele vai tendo sempre essa forma como ele preenche o máximo, 100% do tamanho da coluna está no maior, o menor tem um pouquinho menos, e quanto menor ele vai diminuindo aqui. Também é uma forma de destaque, isso é muito usado para vendas. Então, quando você tem, como nesse caso que a gente tem aqui, as vendas do ano, qual foi o mês que vendeu mais? Em muitos casos, que produto, em qual mês vendeu mais ou vendeu menos, tanto nessa formatação de barras, como naquela formatação de destacar por meio de fundo, com uma determinada cor, por meio de letra, com outra determinada cor, qualquer uma dessas condições, você pode ter visualização. Tem uma também que é essa de conjunto de ícones. Você pode manter as informações como estavam e você acrescenta formas. Então, vamos acrescentar bolinhas. Vou limpar a anterior para ficar fácil da gente visualizar. Limpamos. Aí eu posso colocar. Então, aqui ele faz uma diferenciação que já é automática do Excel. Ele dá para a gente as condições aqui, ele está definindo provavelmente até 100 losango e isso. E acima de 100, a bolinha. Mas a gente pode mudar essa definição automática.
Eu posso vir aqui em gerenciar regras e vejam que aqui ele está dizendo, ó, aqui ele está dizendo, vamos colocar bolinhas verdes naquilo que for menor, que for maior que 60. E o que for menor, o losango. Se eu mudar isso daqui, vamos mudar para números menores para ele fazer a alteração de todas as nossas informações, inclusive incluindo o terceiro elemento ali. Professora, o que você está fazendo nesse momento? Porque assim, a internet está tão difícil, ele trava o tempo todo. Eu entro, saio do Zoom e não está com difícil acompanhar a aula, viu? Vocês estão acompanhando essa tela de gerenciamento? Não sei se todo mundo está passando por isso, mas está difícil, viu? Tem hora que eu tenho, ele entra e sai automático e tem hora que eu tenho que sair. E agora, a última hora que eu consegui ouvir, você estava na formatação condicional. É isso que a gente está fazendo ainda. Vocês conseguem visualizar a minha tela de Excel e a minha tela de edição de regras? Sim. Tô sim. A minha tá caindo toda hora também, Mariângela. Cai também? O que eu estou fazendo, Suzy, é editando regras de formatação condicional. Então, a gente formata qual é a condição que você deseja dar destaque para facilitar a sua visualização na planilha. E aí você pode escolher cores, escolher formas, escolher as barras, como nós fizemos na anterior. Você pode escolher os destaques que você achar conveniente para deixar a sua planilha com uma formatação que dê uma condição que seja útil para todo mundo. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, aqui eu vou limpar todas as nossas regras de novo para fazer mais uma. Se eu tenho essa seleção de números aqui, eu posso querer dizer uma condição para formatá-la de uma maneira que dê para a gente uma condição de visualização. Aqui, nessas primeiras, ele dá destaque de um argumento só. Você pode ver os que estiverem maiores que determinado número, ele vai destacar com uma cor. Nessas aqui de baixo, são funções mais complexas, que dão até 3 cores, para você pode dizer acima de 10 vai ficar o azul, acima de até 10 azul, de 11 até 50 amarelo, de 51 até 100, acima de 100 vermelho. Então, você tem vários condicionantes para essa formatação condicional. Ele sempre já tem uma compreensão, como aquilo que a gente viu, ele vai fazer sempre abaixo de 30, que ele deve estar pensando, então, ó, 25 e o 5 está vermelhinho. Já os 52 e todos que estão nesse grupo, nessa faixa, ele amarelou. E o que está aqui em 600, 500, verde. Então, ele já deu destaque para 3 condições para você identificar. E ele altera automaticamente quando você altera algum desses valores. Essa é uma... você não pintou o fundo, você deu uma condição. Vamos mudar esse 654 para um número baixo aqui, abaixo de 30. Vou colocar 14. Ele já mudou para a cor que ele tinha escolhido ali. Se eu mudar esse 25 aqui para um número alto, ele vai colocar o verde. Então, são condições de 3 cores diferenciadas. Você vai dar essa condição. A função disso é dar destaque para aquilo que você precisa
informar pessoas, até para você mesmo, se é uma planilha só sua, mas se você tem que ir fazendo uma visualização, eu tenho que ver nota de aluno, quem está com nota baixa, eu tenho que dar um destaque vermelho para mandar fazer prova. Então, eu uso essa formatação para isso, já faz os cálculos, já vai ver quem está vermelhinho ali, já sabe que é aquele aluno que tem que fazer prova. Se o aluno fez uma prova, fez um trabalho, alterou, eu também altero aquela formatação. Então, isso é diferente da gente só pintar o fundo. Você vai tendo uma dinâmica nisso, ele vai te ajudando a alterar as informações conforme sua necessidade. Melhorou, Suzy? Deu para entender? Sim, eu entendi. Muito bom. E aí você tem diversas funções aqui para alterar essas formatações. Então, você tem isso como um mecanismo para deixar ela sempre destacado ali para você. Se, por exemplo, empresas que trabalham com vendas, e determinado valor pode ser um valor de prejuízo, então, ou valor negativo, você pode ter aqui uma formatação para valores negativos, ou valores abaixo de determinado volume. Você sabe que a sua loja tem necessariamente que vender por mês um X valor para você conseguir pagar as suas despesas. Se você destacar ali, se estiver abaixo desse valor, já deixa aquilo vermelho para me destacar, você vai tendo essa informação te alimentando. A cada dia que você vende, você vai somando ali as vendas para ver se chegou no verde ou se continua no vermelho. Então, são formatações que você pode dar condicionantes. Essa condição vai te dar alguma visão, vai te mostrar como é que aquele dado deve ser compreendido, deve ser trabalhado. Então, essa é a função desse caso aqui. Ela é detalhada, mas ela não é difícil, é só você prestar atenção em quais são as regras. São várias regras, maior, menor, está entre, tem valores, valor igual, como a gente já fez ali, e você tem até mais informações que você pode abrir aqui. Isso é com o tempo. Você tem, do Excel, o que você tem que pensar você tem que saber que ele tem a função, ele tem a possibilidade de te dar aquele recurso. E aí é você que tem que analisar para o seu caso o que ele vai ser prático ou não. Esse das barras também, você pode ir vendo o que está... Isso é uma forma de ranking. Então, qual é o ranking? Quem está com nota maior, quem está com venda maior. Isso também dá uma percepção clara para todas as pessoas que estão participando. A função dessa formatação é justamente isso, tornar mais clara a visualização dos seus dados de acordo com a sua necessidade. Seja em volume de vendas, seja em recursos, seja em números repetidos, você pode ter diversas necessidades e você já dá esse destaque ali. É bastante prático para o nosso dia a dia. Muito bem. A lição que vocês vão fazer hoje vai ser uma planilha como essa. Eu vou colocar no Classroom. Falei para quem já estava do primeiro começo da aula, peguei meu computador hoje, meu Excel estava travando, justo meu Excel, então eu não coloquei. Mas eu vou colocar essa planilha lá para vocês, e vocês vão ter que fazer funções similares a essas que nós aprendemos aqui. Vai até com essa telinha para você lembrar, que a gente vai fixar fórmula, vai vincular fórmulas, vai congelar painéis e vai exibir pasta lado a lado e vai fazer formatação condicional. Para fixação de fórmula, para vínculo de fórmula, isso vem automaticamente no trabalho que vocês vão fazer. Mas essas funções que a gente tem de congelar os painéis e exibir a pasta lado a lado, não tem como você salvar. Isso vai ser só a visualização aí na sua tela de computador. Então, como é que vocês vão me entregar essa atividade? Vocês vão fazer e vão printar a tela. Como é que funciona o print de tela? Muda um pouquinho de teclado de computador para teclado. Mas vocês vão encontrar aí no computador de vocês a tecla que é escrito
PRT Screen ou Print Screen. Quem achou aí? Tem escritinho em azul no computador. No celular é o colar a tela, é o printar a tela. Mas no computador vocês vão fazer esse print. Normalmente está ali na tecla Insert, na tecla lá em cima do backspace ou ao lado do backspace. Quem localizou? Qual que é, Maria Ângela? Print, ou vai ser só PRT, Screen, ou só... Só tô ouvindo aqui o que vai fazer. Eu tô indo. Professora, eu não consegui ouvir. O áudio falhou inteiramente. Olha, você vai encontrar uma tecla aí no seu teclado, que vai ser ou Print Screen, que vai ser uma segunda função da sua tecla. A tecla, no meu computador, ele está junto da tecla Insert. Ai. Ali no Insert, ele está com a tecla branco a função Insert, e azulzinho a função Print Screen. Aí você vai ter que teclar naquela tecla função que está ao lado do Ctrl e junto dessa print aí, que você printa a sua tela como a gente faz na tela do celular. Tá, mas para que isso? Eu vou fazer essa planilha? Isso eu não ouvi. Isso, aqui aí tem dessas lições que a gente tem da planilha, as funções 3 e 4, que são congelar painéis e exibir lado a lado, você não tem como salvar. Ele só vai apresentar na sua tela. Então, para você me mandar, você vai dar esse print na sua lição. Ah, tá bom. Então, eu tenho que fazer, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho que fazer, fixar fórmulas, vincular as fórmulas e formatação condicional.